para o dia 30, também teremos matemática. Em matemática, nós vamos trabalhar relembrando a escala e arredondamento. Então, neste primeiro exercício, temos a proposta de arredondar aqui, por exemplo, os alunos do 5º ano estimaram os resultados dessas divisões. Pinte o balão de fala com a melhor estimativa referente às centenas de cada resultado. Então, nós temos aqui, vocês vão usar a amiga calculadora, tá? E vão dividir 745 por 3. Neste caso, o resultado dá 248. Aí uma pessoa aqui, um aluno falou que acha que terá 2 centenas e o outro que terá 3 centenas. Se eu pegar o número 248, na escalinha que a gente já sabe, de 0 até chegar no 10, que a gente sabe que se está antes do 5, a gente volta para trás. Se está depois do 5, a gente vai para frente. Então, 248 está perto dos 50, né? 250. Então, eu volto para trás. Então, eu posso dizer que terá 2 centenas, porque é 248. Se ficasse com 293, 299, eu poderia falar que seriam 3 centenas aproximadas, tá bom? Aqui nós temos outra situação. Nós temos o número 874 dividido por 2. Aqui dá 437. Então, o certo é falar que tem 3 centenas ou 4 centenas. O certo é falar que tem 4 centenas. Não teria como eu dizer que tem 3 centenas, né? Porque já passou dos 400, tá certo? Depois, nós temos outra situação, onde temos 345 dividido por 2. O número do resultado é 172,50. Então, o certo está falando que terá 1 centena ou 2 centenas. 172, eu já posso arredondar para 2 centenas. Então, no caso, eu pintaria as 2 centenas, tá bom? Aqui, nós temos a última situação, que é o 993, um minutinho, 993, dividido por 4. O número exato é 248,25. Então, o certo é eu falar que vai ter 1 centena ou 2 centenas. 2 centenas, porque o número deu 248, não posso arredondar para baixo. Se tivesse dado 190, eu poderia falar 2 centenas. Se tivesse dado 140, eu arredondaria para 1 centena, né? Então, vamos lá. Qual algarismo pode ser colocado no lugar do triângulo para que a estimativa de Marcelo esteja correta? Então, aqui nós temos um triângulo, 32, dividido por 3. Quanto dá? Qual algarismo poderia ser colocado? Então, aqui, pessoal, se nós colocássemos aqui, ó, o Marcelo estimou que o resultado da divisão ao lado em 2 centenas. Então, eu tenho que pegar aqui esta conta, tá? E estimar o número que eu vou pôr na frente para que o número fique em 2 centenas. Eu posso dividir por 6, vamos lá, comprovando. 632 dividido por 3 dá 210. Então, o número 6 eu consigo colocar. O número também, 732 dividido por 3, 244. Então, também poderia ser o número 6, o número 7, e agora vamos ver o 8. Pelo 8, 832 dividido por 3, nós vamos ter 277. Então, eu posso dividir por 6, por 7 ou por 8. Por 9, pessoal, já daria 92.
aí já não daria mais para eu falar 2 centenas o resultado, correto? Então, na aula ao vivo, nós vamos discutir sobre isso. Aqui nesse espaço, nós temos as resoluções das divisões. Neste espacinho que tem aí proposto na apostila, aí sim nós faremos as contas em pé, tá? Montando direitinho, colocando o divisor, colocando o dividendo, colocando a chave e fazendo o processo da divisão. Depois, com esses resultados, nós acharemos aqui eles por escrito, certo? Para uma atividade de arte no exercício 4, o professor providenciou 510 palitos de churrasco e um rolo com 257 metros de barbante. A quantidade de palitos será distribuída igualmente entre os 42 alunos da turma. Então, aqui a conta que nós faremos será o 510 palitos divididos por 42. Pelos 42 alunos, tá bom? Então, nós faremos essa conta neste probleminha. E aí, a gente vai saber quantos palitos cada aluno vai receber. E depois, esta continha será uma conta que terá resto. Nós não poremos vírgula para continuar a conta. Neste momento, ainda não, tá bom? Então, nós vamos escrever quantos sobrarão, que vai dar o restinho que sobrou aqui da conta. Se o professor der 3 metros de barbante para cada aluno, quantos metros de barbante vão sobrar ao total no rolo? Então, pessoal, primeiro, nós temos quantos alunos no problema? Nós temos 42 alunos. Se eu dei 3 metros para cada um, a primeira conta que eu devo fazer é 42 vezes 3. E eu vou obter um resultado. Deste resultado, aqui, eu vou tirar 126, que é aqui, ó, tá escrito, olha lá, aqui do primeiro, tá? Então, é um probleminha, vai depender do outro. Então, olha aqui. Deste resultado aqui, dessa conta, 42 vezes 3, eu sei quanto eu vou gastar de barbante. E eu vou pegar o meu total de barbante, que são 257, e vou subtrair do meu resultado desta conta, tá certo? Então, vai dar um resultado que eu vou colocar aqui como interrogação. Interrogação, tá bom? Aí eu tenho aqui o meu total de barbante, que é 257, menos a minha interrogação, que é o resultado da conta acima. E aí eu tenho certinho a resposta para o problema. No exercício 5, observe os produtos que Luana comprou na loja de eletrodomésticos. Sabendo que Luana gastou R$260 nessa compra e que o liquidificador custou o triplo da cafeteira, calcule o preço de cada um desses produtos. Então, vamos lá. E a Luana gastou 260 e ela vai dividir por 4. Tá bom? Por que por 4, pessoal? Porque nós temos o preço da cafeteira mais o triplo, tá bom? Então, esses 260 eu vou dividir por 4. Vai dar um resultado. Aqui, 260 dividido por 4. Eu vou obter o primeiro resultado da primeira conta. Depois, com esse resultado, eu dividi por 4, eu sei que cada parte vale tanto. Só que eu quero saber o triplo deste valor para saber o preço do liquidificador. Então, o resultado desse, que aqui eu vou colocar como interrogação, vezes
3, porque o triplo são 3 partes, tá certo? Aqui eu dividi por 4 para saber o preço de um mais as 3 partes, porque eu falei em triplo. E depois eu vou querer saber só o valor do triplo. Então, eu pego o resultado dessa conta e multiplico por 3. Continuando, no exercício 6, a Priscila comprou uma motocicleta por 7.560. Ela deu 2.160 de entrada e vai pagar o restante em 12 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Então, neste problema, a primeira conta que eu vou fazer é o valor total da moto, 7.560, menos o que ela deu de entrada, 2.160. Eu vou obter um resultado. Deste resultado, eu vou dividir em 12, que são as 12 parcelas, e eu vou obter o valor de cada parcela. No exercício 7, para cada igualdade a seguir, pinte o número que deve ser colocado no lugar do triângulo. 420 dividido por 6, vamos lá. Aí vocês podem estar usando a calculadora. 420 dividido por 6 é igual a 70, certo? Dá 70. Agora, qual o número aqui? 20 mais tananã dividido por 6 é igual a 70. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Se eu pegar na primeira linha, eu tenho essas opções. Eu posso testar cada número, tá? Ou eu posso já fazer mentalmente. Se eu pegar o primeiro número aqui, 400 mais 20, dá 420, correto? Desta forma, 420. Se eu dividir 420 por 6, vai dar quanto, pessoal? Vamos lá. Vou fazer aqui na minha calculadora para mostrar o procedimento para vocês. 400 mais 20 é igual a 420. Se eu pegar esses 420, aqui vou mostrar. Se eu pegar os 420 e dividir por 6, vai dar 70. Tá certo? Então, aí eu pinto a primeira opção. Aqui é o triângulo, na segunda linha, começa com triângulo. Taranã dividido por 5 é igual a 700 mais 50 dividido por 5, que dá 150. Então, eu já sei que 750 dividido por 5 dá 150. E aí, eu posso fazer aqui por cada número ou já fazer mentalmente e substituir aqui. Se eu colocar aqui, exemplo, 750 dividido por 5, vou mostrar no celular para vocês. Dividido por 5, eu já obtenho aqui o meu resultado, que deu 150. Eu tenho que trabalhar com a igualdade, ou seja, com todos os números que vêm depois do igual, tá? Tem que dar o mesmo resultado. Então, nessa segunda fileira, eu pintaria o número 750. Na C, eu tenho que fazer aqui. 2.450 mais 50 dá quanto? 2.500. Dividido por alguma coisa, dá 2.500, que é a mesma coisa de 2.500 dividido por 50, que é igual a 50. Então, neste caso, ó, primeiro eu faço 2.450 mais 50 dá 2.500. Dividido pelo triângulo. O que seria esse triângulo? Então, se eu dividir lá, eu posso fazer, novamente, mentalmente, ou eu posso fazer a divisão na calculadora por cada número para comprovar o meu resultado.
Se eu dividir aqui primeiro pelo primeiro número, 2.500, né? Porque 2.450 mais 50 dá 2.500. 2.500, se eu dividir por 50, eu já alcanço a minha igualdade aqui, ó, que é no final, tá? O número final depois do igual. E eu vou pintar o 50. E na última aqui eu tenho 2.970 dividido por 15 é a mesma coisa de 1.970 mais 1.000 dividido por 15, que vai dar um triângulo. Então, eu vou fazer lá a primeira conta na minha calculadora para saber qual é o número que eu procuro. 2.970, um minutinho. 2.970 dividido por 15. Aí eu tenho meu resultado. Eu fiz a continha na calculadora, deu esse resultado. E eu vou procurar ele aqui embaixo. E eu vou pintar o equivalente, tá? Ao resultado que deu na minha conta. Continuando, nós temos aqui no exercício 8. O Felipe desenhou o balanço do quintal na sua casa. Então, ele fez lá a base em cima com 8 centímetros no desenho, tá bom? Na A, sabendo que o balanço real tem 2 metros de comprimento, vai medir o comprimento do balanço indicado no desenho e escrever a relação entre essas medidas. Então, pessoal, aqui nós temos 8 centímetros. 2 metros dá quantos centímetros? 200. Então, aqui, no desenho é 8. Na medida real, são 2 metros. E eu vou transformar em centímetros. 2 metros dá 200 centímetros. 8 por 200, que é a mesma coisa se eu dividir. É a mesma coisa se eu dividir 200 por 8, dá 25. 25, eu consigo colocar em fração como 1/25, ok? Continuando, aí nós vamos colocar aqui. Daí tem a respostinha, né? A pergunta é... A resposta, desculpe. Cada 1 centímetro do desenho corresponde a 25 centímetros. Porque 25 dá a mesma coisa de 25, certo? Depois nós temos aqui, o desenho é uma ampliação do balanço real ou uma redução? Obviamente, é uma redução. Se fosse desenhar no papel, teriam que ter 200... então, seria bem grande, né, pessoal? Teria que ter 2 metros, portanto, então seria, nesta questão, é uma redução. Aí, tem na questão 9, que a Marina desenhou um beija-flor que viu no jardim. Então, ela mediu aqui certinho, sabendo que cada centímetro desse desenho vale 0,5 centímetros na realidade, ou meio centímetro, meça o comprimento indicado no desenho e calcule o comprimento real aproximado de um beija-flor. Então, aí nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, nós vamos colocar, medir aqui. Quando vocês medirem, vai dar 12 centímetros. Desses 12 centímetros, eu sei que cada um deles vale 0,5. Então, na minha conta, eu farei o 12,5, 12. Aí eu vou multiplicar por cada quantidade na vida real, que é 0,5. E aí eu vou obter um resultado, tá certo? Então, com esse resultado, eu coloco na minha resposta o comprimento real aproximado é de tanto, tá bom?
E esse desenho é uma redução ou uma ampliação? Aí já é um caso diferente do balanço. O balanço no tamanho real foi diminuído. E aqui o beija-flor menor, ele foi ampliado. Aqui nós temos, pessoal, que desenhar uma ampliação no exercício 10 do retângulo a seguir, de modo que cada centímetro da figura original corresponda a 2 centímetros do retângulo ampliado. Então, nessa situação, primeiramente, eu vou pegar e medir aqui, tá bom? E eu vou reverter, eu vou fazer uma ampliação. Eu vou reverter o centímetro real do que está aí ao lado, tá certo? E aí eu vou fazer a medida certinha. Nós faremos na aula ao vivo, tá bom? Se vocês não conseguirem fazer com as dicas que a Pro deu e com tudo que já aprendemos sobre ampliação e redução. Em matemática, são essas atividades propostas para hoje. Bom, estamos na reta final das atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição.